A vibração e a motivação dos militares foi destaque. E através dessas demonstrações a gente vê exatamente o excelente nível de operacionalidade. Então é sinal de que a instrução funciona muito bem, a qualificação dos nossos recursos humanos é excepcional. Então a gente sai daqui muito satisfeitos com os resultados obtidos e a certeza de que aqui no Comando Militar, o General Stumpf, nosso comandante, mais o General Hertz na 3ª DE, cumprem com maestria a missão de formar a nossa tropa para uma necessidade de uma missão real que venha a acontecer. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, senhor Vice-Presidente da República, Antônio Hamilton Mourão Filho, em nome de quem cumprimento a todas as autoridades civis, militares, do Judiciário e do Legislativo aqui presentes. Cadetes da turma bicentenário João Manuel Mena Barreto, madrinhas, padrinhos, senhores familiares, senhoras e senhores, se o senhor me permitir, presidente, eu vou quebrar o protocolo, eu sei o que passa na cabeça dos senhores. Agora, meu Deus, quanto tempo esse homem vai falar, não é? Garanto a vocês que serei breve, portanto peço que prestem atenção, porque eu darei mensagens que acredito, da experiência que nós tivemos também nesse mesmo pátio. Para mim, como soldado, é uma emoção estar nessa formatura. É uma grande honra para mim, como ministro da Defesa, participar da cerimônia de entrega de espadins na Academia Militar das Agulhas Negras, berço das tradições do Exército Brasileiro. Meus caros cadetes, da turma bicentenário João Manuel Mena Barreto, dirijo-me a vocês cumprimentando-os por mais um degrau conquistado em suas trajetórias de vida e em suas promissoras carreiras. O espadinho, senhores, é o símbolo do cadete. Denota o simbolismo de integrar um dos mais destacados estabelecimentos de ensino de nossas Forças Armadas e do Brasil. E traz consigo o sentimento de pertencimento e de defesa dos valores, deveres e ética militares. A partir de agora, ao receber este sabre, vocês são confirmados cadetes de Caxias, contando com o reconhecimento, o apoio e o respeito de seus irmãos de armas. Prezados familiares e amigos, orgulhem-se de seus filhos. Os sacrifícios e as experiências foram coroados e recompensados. Esse momento de glória é de todos vocês pelo apoio, a prioridade dada à educação e os valores que transmitiram a esses jovens. A formação militar requer dedicação à rotina de estudos e atividades com oportunidade de enriquecimento pessoal e profissional. Assim será ao longo de suas carreiras repletas de desafios e de vitórias. O sucesso nessa empreitada reside em buscar o contínuo aprimoramento intelectual, a rigidez física e o fortalecimento dos atributos éticos e morais, que aqui lhes são internalizados pela orientação e exemplo de seus professores e instrutores. Nossa profissão requer dedicação exclusiva e disponibilidade permanente. É um verdadeiro sacerdócio. Orgulhem-se de pertencer a uma das instituições mais respeitadas pela população brasileira. O país deposita nos militares a confiança em um trabalho profissional e patriótico. Atualmente, cresce de importância a busca de fontes idôneas. Confie na cadeia de comando e na lealdade de seus líderes e superiores. Eles representam a palavra oficial da força. Nossas Forças Armadas sempre foram protagonistas dos principais momentos na história do país. Vocês são herdeiros de uma história de glória e heroísmo. O braço forte, mão amiga, acompanhou a evolução social, política e militar do Brasil, seguindo exemplos de nosso patrono, o Duque de Caxias, e o destemor dos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira.
precisamos cultuar a memória de nossos heróis e manter viva nossas raízes e tradições. Reafirmo que as Forças Armadas continuarão com fé em suas missões constitucionais, como instituições nacionais e permanentes, com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, para assegurar a defesa da pátria, a defesa da soberania, da independência e harmonia entre os poderes e da manutenção da democracia e da liberdade do povo brasileiro, que é o nosso verdadeiro soberano. Os senhores são preparados exatamente para aquilo que não estão preparados. Normalmente nessa formatura tudo é treinado. Eu vou dar o brado, os senhores não foram preparados, mas eu espero a resposta. Brasil! Porque é mais ou menos dizendo o seguinte: olha, vocês nos convidaram, a nós militares, né, para participar dessa comissão de transparência e segurança das eleições. E nós não queremos ficar de ouvinte aqui, sentadinho, só olhando como vão ficar os embaixadores convidados, né? Porque eles não têm nada que se meter em questões internas do Brasil, nem vão se meter. Mas nós temos, né? Nós somos convidados, só que estamos nos sentindo desprezados, porque a gente fez sugestões e não deram a mínima para as sugestões, não aceitaram nada. E não é sugestão de interferência na eleição, é sugestão para deixar mais transparente e mais segura, né? Porque todo mundo quer segurança para a eleição. E transparência é uma exigência da Constituição, artigo 37. A apuração de eleição é um ato administrativo, portanto, sujeito ao artigo 37 da Constituição, que manda haver publicidade, né? A carta, inclusive, mostra que o voto é secreto, mas a apuração não. Não pode ser secreta. Onde é que se viu a apuração secreta, né? Então, estão se oferecendo. Mais uma vez, olha, até agora não discutimos com os técnicos, porque essas questões de cibernética têm que ser constantemente atualizadas, ou os hackers vão ganhar a corrida, né? Tem que haver atualização, não dá para ficar parado. E as Forças Armadas têm, inclusive, uma escola especializada nisso, né, da guerra cibernética, e estão sempre atualizadas nisso. Agora, o ponto crucial é o último parágrafo, que eu anotei aqui. O parágrafo diz o seguinte: a todos nós não interessa concluir o pleito eleitoral sob a sombra de desconfiança dos eleitores. Eleições transparentes são questões de soberania nacional e de respeito aos eleitores. Por quê? Questão de soberania nacional? O Ministério da Defesa conclui que é uma questão de soberania nacional. E o que é soberania nacional? É o primeiro artigo da Constituição, que diz que a República Federativa tem como fundamentos, número 1, a soberania. É o primeiro fundamento da República Federativa do Brasil. E o Ministério da Defesa conclui que a transparência, né, eleições transparentes, são questões de soberania e respeito aos eleitores. Uma outra questão: a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão da Organização dos Estados Americanos, quer saber qual a base jurídica do inquérito do fim do mundo, né? Processos, a defesa tem acesso, os acusados têm acesso, quem é a vítima, quem está investigando, quem está denunciando, quem está julgando, quem está executando. Como é que vão responder isso? Não tem como, é uma pessoa só que faz tudo, é o Supremo. A Corte Interamericana de Direitos Humanos nunca viu nada igual. E o interessante, eu tuitei isso, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem sede em Washington, está mais perto do Supremo do que a presidência do Senado Federal na Praça dos Três Poderes. É um vexame, né? É um vexame. O presidente Bolsonaro representou muito bem o Brasil lá na Cúpula das Américas e houve uma aproximação com o presidente Biden. Parece que o presidente Fernandes da Argentina estava empolgado com a popularidade de Bolsonaro
a simpatia. E depois o serviço secreto americano, que é o encarregado da segurança de chefes de Estado, acho que nunca viu isso, um chefe de Estado percorrer as ruas nos Estados Unidos. Nunca, ninguém fez isso nos Estados Unidos, e ele percorrendo as ruas lá no meio do povo, o serviço secreto enlouquecido, né? Foi inaugurar em Orlando o vice-consulado brasileiro. E essa aproximação com Biden foi ótima, né? Eliminou muitas desconfianças. Enquanto isso, aqui no Brasil, num evento, o presidente do Supremo, visivelmente constrangido, parecia que precisava fazer esse reconhecimento, dizendo: olha, foi anulado aqui o processo da Lava Jato, mas o dinheiro foi devolvido. Então, que história é essa, né? Tinha dinheiro em mala, o Pedro Barusco devolveu de cara lá milhões e milhões que estavam em conta na Suíça. Como assim? Então, houve o crime, houve a corrupção e anulou. Eu não sei por que ele diz isso, se ele votou a favor da anulação. Ele devia se rebelar, dizendo: meu Deus, isso é um absurdo que estamos fazendo aqui, só por uma questão de CEP, que o processo não deveria correr por Curitiba, deveria correr por Brasília e São Paulo. Não é, mas são as coisas estranhas, né? Barroso, por exemplo, deu 5 dias para o governo explicar onde é que estão os dois lá da Amazônia. Por acaso o governo brasileiro era o tutor dos dois? O inglês não tinha licença para entrar em terra indígena. O ex-funcionário da FUNAI, funcionário licenciado, estava licenciado, conseguiu uma licença regional que a sede não tinha conhecimento, né? E até onde a gente sabe, segurança pública é um assunto estadual. Eu acho estranho como esse país é hipócrita, meu Deus. Manifestação no Rio de Janeiro sobre esse caso. Mas o Rio de Janeiro tem casos semelhantes quase todos os dias. E não vejo manifestação no Rio de Janeiro. Não é? Bom, uma outra... Faz 10 anos, não, faz mais de 10 anos, foi em 2010, em que 2 agentes da Polícia Federal foram mortos lá, na mesma região, a tiros. O Mauro Lobo, 43 anos, mulher e 2 filhos, e o Leonardo Matsunaga Yamaguchi, 26 anos. No dia 17 de novembro de 2010, eles interceptaram no Rio Solimões, 240 quilômetros rio acima, em relação a Manaus, na região de Codajás, carga de cocaína, 300 quilos de cocaína, com traficantes peruanos. O principal deles, o Jair Ardelia Michue, o Javier, de formação guerrilheira. Era alguém que já tinha passado de matar traficantes contrários, né? Traficantes rivais. 5 meses depois ele foi preso. Matou-se no presídio de segurança máxima de Natal, logo depois. E naquela época calculava-se que tinha uns 10 mil hectares de plantio de coca por lá. Agora está o dobro disso. Então é isso que tem também lá na Amazônia. A gente